Fala, gente. Como estão? Tudo certinho? Então, vamos lá para mais um vídeo. Já vou pedir para você se inscrever no meu canal, dar o seu joinha, sua curtida ou seu dislike. Fica à vontade, o que você achar melhor. Comenta, ativa o sininho, o bendito sininho das notificações para receber os meus vídeos logo assim que eu postar. Receber o aviso, né? E hoje a gente vai falar sobre um adoçante que é encontrado em pequenas quantidades em algumas frutas, mas que na verdade ele vem de processo sintético mesmo, enzimático, chamado eritritol. Muitas pessoas conhecem, principalmente as que fazem dieta evitando açúcar, que deveria ser a maioria das pessoas, se não todas elas. Enfim, deu um bafafá essa semana, estou gravando esse vídeo no dia 2 de março, porque o eritritol ele foi alvo de um estudo da Nature, né? Natureza em inglês, que é um periódico interessante, em que ela tenta entender por que ele foi encontrado associativamente a pessoas com riscos, vamos dizer assim, cardiovasculares. Eu estou até com ele aberto aqui, eu vou ler o título do estudo para ficar mais fácil. É isso mesmo. É o adoçante artificial eritritol e os riscos para eventos cardiovasculares. Então vamos lá, demorei um tempo para gravar isso aqui porque eu tive que tentar ter acesso ao estudo. Peguei algumas opiniões de pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu tenho como pilar na parte de nutrição e tirei a minha própria conclusão, tá? Vamos lá, falar um pouquinho do estudo, depois eu vou dar minha opinião e tentar contextualizar. Primeiro de tudo, os pesquisadores fizeram uma busca por substâncias que pudessem estar associadas com aumento de eventos cardiovasculares, qualquer coisa que fosse associativa. E eles pegaram um grupo de pessoas que iriam se submeter a um cateterismo cardíaco lá em Cleveland, nos Estados Unidos. É uma clínica lá chamada Cleveland Clinic. Eles foram acompanhados por 3 anos. Uma das substâncias que estavam no topo da lista, associadas a desfechos complicados, desfechos ruins, nessa associação com problemas cardíacos, era o eritritol. Lembrando que isso tudo são estudos associativos, tá? Já falei em outros vídeos, vou falar nisso e vou sempre em estudos futuros, né, em vídeos futuros, tentar dizer que estudos associativos, eles não estabelecem causa e efeito, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, assim, bem simples de entender. Adultos que falam gritando podem ter uma explicação na sua família que também grita. Por exemplo, a minha família, eles são bilíngues, né? Eles falam português e gritando. Então, assim, é verdade, eu sei que eles vão assistir isso aqui, mas muitos deles vão concordar comigo, tá? Não vou falar se é de parte de pai ou parte de mãe. Eles que se virem e discutam entre si. Ou briguem comigo. Mas essa aqui é a coisa. Pode ser que filhos de família que gritem também. Só que uma não é a causa da outra. Entende? Não está na genética, não tem um ensaio, pelo menos eu não conheço, um ensaio clínico randomizado mostrando isso. Mas existe uma associação, porque o filho ou a filha pode ter o exemplo do pai e da mãe falar gritando, grita, e aí, mas não é a causa, é uma associação. Não tem, vou dizer de novo, até onde eu conheço não tem causa, não tem estudo, um ensaio clínico randomizado mostrando isso. Entendeu? Então, são associações. Podem levantar hipóteses. Tá? Estudo de caso, são estudos científicos que começam engatinhando para estabelecer, quem sabe, levanta uma hipótese e aí, quem sabe, estabelece causa e efeito mais para frente, quando o rigor científico vai aprimorado. Bom, foi medido, voltando ao estudo agora, sem palhaçada, foi medido diretamente a quantidade de eritritol no sangue dessas pessoas. Tinha uma certa elevação. Só que até aí,
ainda é associativo, lembrar disso. E também isso aí fica complicado porque tem outras variáveis para você olhar. Por exemplo, como eu falei anteriormente, pessoas que fazem dieta buscando emagrecimento, muitas vezes elas usam adoçante artificial e muitas vezes a base de eritritol. Não quer usar aspartame porque sabe que tem alguns estudos que conseguem mostrar essa associação também com problemas. O aspartame tem até bastante, tem bem mais estudos mostrando isso. Eles preferem ir para uns adoçantes mais naturais. Não quer também a sucralose, não gosta, viu também os estudos que não foi alegrador e tudo. E eles usam adoçantes como xilitol, eritritol, sorbitol e por aí vai. Então, você ter no sangue quantidades de eritritol elevadas e isso estar no topo da lista de elementos encontrados em pessoas que têm problemas cardiovasculares, olha a volta que dá. Eu posso também associar outra coisa, que é até mais pode ser até mais forte. Por exemplo, pessoas diabéticas, só de eu falar diabético, risco cardiovascular, sobrepeso, amputação de membro, resistência insulínica, modificação hormonal, já vem na cabeça, porque o diabetes dá esse tipo de coisa. Pessoas diabéticas têm níveis de eritritol elevado no sangue. O eritritol vai causar o problema cardíaco que esse diabético pode ter? Pode. Mas em comparação com a lista de problemas que o diabetes causa, ele vai estar lá embaixo. Olha como é que ele foi do topo lá para baixo. Porque não tem estudos mostrando isso. Agora, tem ensaios clínicos randomizados aos montes mostrando amputação de membro de pessoas diabéticas, principalmente tipo 2, descompensadas. Agora, que é a relação dos dois? Pessoas diabéticas que querem diminuir o açúcar usam mais adoçante. É normal você ver isso. Lógico e óbvio, provavelmente você vai ver eritritol, eu não sei se tem como mensurar no sangue, mas xilitol, estévia, o estévia então acho que não tem como, que é um outro tipo de adoçante, o estévia. Então você tem essas associações, tá? É bom deixar isso bem, bem claro. Isso pode ser uma causalidade reversa. Um detalhe aqui rapidinho. O eritritol ele também pode ser produzido pelo nosso corpo, tá? Tem uma via que o nosso corpo usa como uma via alternativa de oxidação da nossa glicose, chamada de via oh meu Deus do céu, pentose fosfato. Via da pentose fosfato. Essas vias, não vou encher o saco de quem está assistindo aqui com coisas muito técnicas, mas o que vocês têm que saber é o seguinte: basicamente duas enzimas funcionam nessa via. Se houver algum problema na expressão dessas enzimas ou na ação dessas enzimas, eu vou falar ativação, ou problemas na expressão ou na ação dessas enzimas, você, através de uma delas, você pode ter o acúmulo de eritritol. Então, o eritritol ele pode ser um marcador de problema que você tem endogenamente. Você tem um problema seu, genético, enzimático, aí você usa essa via e você acaba tendo problema. Agora, não quer dizer que o eritritol no sangue aferido que você consumiu é o mesmo eritritol que também não faz mal, mas mostra que algum mecanismo seu está errado. E aí pode ter outros problemas. Não sei se ficou claro. Existe um mecanismo no corpo, tá, que você oxida a glicose, que é um mecanismo alternativo, chamada via das pentoses fosfato. Agora o nome veio. Esse mecanismo utiliza algumas enzimas, duas. Uma delas, se tiver problema, você acaba acumulando eritritol. Então, ele é mais um marcador de que existe um problema metabólico no seu corpo, mas que ele em si não vai causar o problema. Ele é um marcador para dizer que alguma coisa está ruim. Igual quando o seu colesterol sobe. Ele pode ser um problema, só que normalmente ele é um alarme de que alguma coisa metabolicamente no seu corpo não está ok. Entendeu? E o eritritol que você consome por fora, pouco tem a ver com isso, segundo os estudos. Esse aqui vai galgar os degraus científicos para tentar mostrar isso. E eu vou acompanhando aqui para mostrar para vocês. Beleza, até aí tudo certo. Aí os autores, os pesquisadores pensaram o seguinte: bom,
a gente está vendo que tem uma associação entre problemas cardiovasculares, por causas quaisquer, mas tem um eritritol elevado no sangue dessas pessoas que têm problemas cardiovasculares. Vamos ver alguma hipótese nisso aqui? Vamos pensar uma das causas uma das causas possíveis da doença cardiovascular e vamos ver se a gente consegue fazer esse link com o eritritol. Eles foram atrás das plaquetas. O que as plaquetas, lembrando o que as plaquetas fazem? As plaquetas elas são responsáveis por fazer coagulação sanguínea. Se eu der um corte no meu braço, eu não vou morrer por sangria. Não vou morrer por sangria, é ótimo. Não vou morrer por causa de uma hemorragia. Eu vou conseguir estancar esse sangramento por mecanismos corporais. O corpo tem o fibrinogênio, que se quer de fibrina, junta com a plaqueta, tem um mecanismo bonito lá, e ele faz o coágulo e fecha. Tá? Depois esses coágulos são desfeitos, formam-se os dímeros, que também é mensurado no sangue. O que eles fizeram? Desculpa. Eles pegaram as plaquetas isoladas de humanos e aplicaram o eritritol. Isso tudo medida laboratorial, tá? Isso é o que a gente chama de in vitro. Fizeram isso com um certo grupo de ensaios laboratoriais e do outro eles deram glicose e um outro poliol, que é um outro açúcar de ocorrência natural, que acontece no corpo de forma natural, chamado 1,5 AHG. Quando foi confrontado esses dois, deixa eu ver aqui é isso mesmo, só porque eu estou com a minha cola aqui para poder seguir, o importante é o passo a passo do estudo. Quando eles compararam os dois, eles viram que houve um aumento na coagulação das plaquetas que tinham o eritritol. Tá? Depois eles colocaram esse sangue em um dispositivo que simulava vasos sanguíneos. E de novo conseguiram fazer essa aderência, eles produziram essa aderência através do eritritol com as plaquetas. Formou trombo, enfim. A agregação plaquetária formou trombose e tudo nesse modelo laboratorial. Tá? E eles até explicam que o que favoreceu esse aumento, essa predominância de trombose no grupo do eritritol é que o eritritol facilita a entrada de cálcio nas plaquetas, tá? E isso acabou facilitando a ativação dessas plaquetas para formar o trombo. Lembrando que nós estamos em modelos in vitro, tá? Viemos de uma hipótese, de uma associação, agora pegamos e tentamos estabelecer causa e efeito in vitro. In vitro foi observado isso. Agora vamos para os testes em vivo. Eles pegaram modelos de camundongos. Parte dos camundongos receberam eritritol, outra parte receberam esse poliol, esse açúcar/álcool, né, chamado 1,5 AHG. O que eles observaram? Primeiro eles fizeram um corte na carótida dos ratos e aplicaram o eritritol em um grupo, 1,5 HG em outro. O que eles observaram? Que a velocidade da formação de trombo total dessa carótida dos ratos que receberam o eritritol era quase que o dobro dos que receberam esse outro açúcar chamado 1,5 AHG. Tá? É interessante isso, por quê? Porque a gente veio de hipótese, fomos para o estudo in vitro, modelo laboratorial, e agora a gente está em modelo animal. Não nós, seres humanos. Foram para camundongos. E aí vamos lembrar de um detalhe. In vitro, eles já conseguiram fazer essa causalidade. Né? A plaqueta foi mais aglutinada, teve sua função mais ativada depois da aplicação do eritritol. E nos ratos, também houve isso. E é interessante porque a prática de coagulação dos ratos é um pouco parecida com a nossa. Então, vocês vão entendendo que está cada vez mais escalonando. E aí eles resolveram fazer isso finalmente em humanos. Pegaram 8 voluntários, que é um N que a gente chama, né? Uma quantidade pequena de participantes, são poucas pessoas, receberam 30 gramas de eritritol, né, dissolvido numa bebida, e eles perceberam que o nível
perdão, beber um pouco d'água. Eles perceberam que os níveis de eritritol no sangue desses voluntários elevaram-se para mais de 1000 vezes em relação a valores normais basais. Até aí, normal. Se você fizer uma ingestão de desoxiglicose, que é para você fazer, muitas pessoas fazem teste oral de tolerância à glicose no laboratório, sua glicose vai se elevar, sua insulina vai se elevar. Se você bebe álcool, também se eleva, etanol, enfim, essas coisas todas. E sabe o que é interessante? Os níveis, como eu falei, né? Os níveis se elevaram a 1000 vezes valores basais. O que isso quer dizer? Eles falam, esses níveis 1000 vezes mais elevados do que valores basais sanguíneos de eritritol, eles estão muito acima de valores que foram necessários para, in vitro, causar agregação plaquetária e, em vivo, em camundongos, fazer o aumento de trombo. Isso é complicado, isso é preocupante. Percebe como é que o estudo foi mostrando cada vez mais, foi tentando cada vez mais estabelecer causa e efeito? Só que teve um problema nesse estudo porque eles não verificaram o sangue desses seres humanos, desses 8 voluntários, em que o eritritol no sangue subiu mais que 1000 vezes o valor basal. Isso para mim foi a cereja do bolo, para mim foi uma monumental mancada, um erro absurdo. Porque eu acho que seria mais tranquilo se eles aferissem o sangue. Ia fechar realmente, não seria uma bateção de martelo, porque bote na cabeça, gente. Não tem bateção de martelo, tá? Ainda mais em estudos assim. O ideal é que mais estudos futuros, e esse assunto não vai parar por aqui. Depois desse estudo, eu acho que mais estudos virão para elucidar mais o papel do eritritol na saúde do ser humano. Mas fato é que esse estudo foi mostrando, foi escalando cada vez mais altos graus de evidência científica. Então ele começou com uma hipótese, pensou um fator que está ligado ao aparecimento de problemas coronarianos, cardiovasculares em geral, que é trombose, né, responsáveis por AVCs, por infartos agudos do miocárdio e por aí vai. E ele conseguiu, foi indo, conseguiu estabelecer quase que uma causa, vamos dizer assim, causa e efeito, né? Causalidade. Ele quase que conseguiu estabelecer causalidade nesse estudo, mas faltou a aferição. Primeiro que faltou um número maior de voluntários, 8 é pouco, e o acompanhamento também foi pouco, né? O início do estudo. 2000 anos depois. Enfim, como eu dizia, a aritmética, não, brincadeira. Enfim, como eu dizia, a questão toda é, faltou a aferição, né, a mensuração, vamos colocar assim, de se houve trombo, se houve a quantidade grande de agregação plaquetária desses voluntários que tomaram 30 gramas de eritritol. Lembrando que eritritol, normalmente as apresentações do eritritol como adoçante, eles se dão em envelopes com um pozinho mais ou menos em torno de 0,8 gramas a 1 grama. Ali eles tomaram 30 gramas. Então seria de muita valia a gente poder ter avaliado, pena que eles não fizeram, o risco de trombose no sangue desses voluntários. Tá? E só para trazer de contraponto, teve um estudo que foi publicado em janeiro, eu fui pesquisar esse lance do eritritol. Teve um estudo publicado na Nutrients, no jornal Nutrients. É um estudo de revisão de literatura que foi publicado em janeiro e eles olharam exatamente para a eficácia e a segurança do eritritol. Em relação a isso tudo, eles mostraram resultados bem interessantes. Eles mostraram que o eritritol não perturbou a glicemia, ou seja, ele não teve impacto glicêmico de elevação da glicemia, não teve significativa resposta da insulina, o que é bom, deixou a insulina quieta, que normalmente é o hormônio que responde à quantidade de carboidrato, de glicose que a gente ingere, é um adoçante que não incomoda, não perturba a insulina, e aumentou hormônios responsáveis pela saciedade,
hormônios como PYY, CCK, GLP-1, que normalmente são hormônios que são liberados do trato gastrointestinal quando nós temos alguns específicos tipos de alimentos, principalmente predominantemente gordurosos e ou proteicos, quando eles tocam, né, estão em contato com o nosso trânsito gastrointestinal, esses hormônios que a gente chama de sacietógenos, eles são produzidos. Eles dão aquela sensação de saciedade. Isso é muito bom, tá? Acho que é só isso. O que mais que eu poderia falar? Eu acho assim, todo estudo é interessante. É observacional, de causalidade. Claro, uns têm mais peso científico do que outros, né? Agora, se a gente for olhar pelo lado de interpretar, olhar o contexto que a gente vive, as pessoas estão cada vez mais obesas e, falando em obesidade, a gente está falando de todos os problemas que vêm junto. Normalmente a diabetes está no cerne da questão, principalmente diabetes tipo 2. Então, se nós temos pessoas cada vez mais buscando alternativas ao carboidrato, principalmente o refinado, o industrializado, todos esses carboidratos que a gente chama de maléficos, que são realmente maléficos para a saúde, enquanto não se estabelece uma causa-efeito, né, uma causalidade do eritritol aumentando a agregação plaquetária e com isso tendo problemas, fenômenos tromboembólicos, de formação de trombos, né, de trombose, eu acho que é mais fácil olharmos primeiro para as prioridades. E a prioridade é o quê? Se você comparar eritritol com açúcar refinado de mesa, açúcar branco, sacarose, que a gente chama, 1000 vezes o eritritol. Tá? Se a gente compara a farinha refinada de trigo com o eritritol, 1000 vezes o eritritol. Então vamos no que é mais certo primeiro, que é eliminar. O ideal seria os dois. Uso café sem açúcar, eu mesmo uso café sem açúcar, de vez em quando eu coloco ou uso adoçante, ou então uso um pouco do açúcar, depende dos momentos. Mas faça da maioria das vezes o uso da sua bebida sem estar açucarada. Esse é o ideal. Agora, partindo para essa conversa mais informal, podemos dar prioridades a adoçantes que não têm, por exemplo, esse tipo de estudo que já está sendo levantado, dessa hipótese do eritritol estar envolvido a fenômenos tromboembólicos. A gente tem o stevia, a gente tem o xilitol, que são adoçantes bacanas para se usar também, mas tenham sempre isso em mente. O que é prioridade? O eritritol agora é o maléfico do maléfico, então não vou usar. Vou voltar para o açúcar, mas não vou tomar ele. Calma, também não é assim. Bom, é isso. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, vai gostar também. Dá o seu joinha, por favor, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que vai ser bacana, que está antenado nesse meio e ficou um pouco assustado com esse estudo. Que sim, teve uns resultados interessantes, que pode sugerir para a gente que se os participantes ali tivessem seus sangues aferidos, talvez pudéssemos ter resultados. Mas temos outras variáveis para olhar, para que estudos melhores sejam feitos, para mostrar para a gente, ó, evita porque realmente não dá certo. Tá bom? Até a próxima. Fiquem bem.